Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Que nesse vídeo aqui a gente vai começar a aprender sobre fotos de viagem com a Nikon, né? Com essa revista da Nikon aqui de 1986, em que esse fotógrafo aqui, o Roland Kiefer, fez essa matéria para a Nikon aqui ensinando a como fazer fotos de viagem, a como se preparar para fotos de viagem, né? Isso é importante pra gente, porque serve para bastante coisa, né? Serve não só para fotos de viagem, mas como fotos de eventos que a gente vai fazer, fotos de eventos da família, fotos de visitas da família aqui para parentes, essas coisas assim, né? E esses ensinamentos aqui do Roland Kiefer ajudam muito a gente a se preparar para a gente tentar fazer um trabalho melhor, né? Um trabalho mais bonito. Eu fiz uma tradução aqui praticamente literal aqui desse texto do Roland Kiefer, para que a gente se mantenha na ideia dele aqui, né? Na ideia de como ele está ensinando a gente a se preparar para fazer essas fotografias. Vão ter mais ou menos umas 3 ou 4 aulas sobre esse assunto aqui, porque são 50 páginas aqui nessa revista, e eu vou ter que separar por esses assuntos aqui, né? Que são 4 assuntos diferentes, com textos muito longos, né? Então por isso vou ter que ser mais aulas. E vamos começar agora com essa primeira aula aqui, que se chama O que começa bem, termina bem, da publicação da Nikon News, chamada Viagem Fotográfica. Tudo que você precisa saber sobre a preparação, equipamentos, fotografar e selecionar as fotografias, por Roland Kiefer. O que começa bem, termina bem. E ele já começa mostrando um erro, né? Primeiro erro: o quão bem ou bonito vai ser o resultado do seu registro fotográfico da viagem não depende de quão caro custou o seu equipamento, nem o quão exótico era o país visitado, e nem mesmo o momento da verdade, né, que seria próximo do momento decisivo, aparece somente quando apertamos o botão de disparo. Para sair tudo bem e tudo terminar bem e com sucesso em fotos de viagem, é a preparação mental que deve preceder o ato de fazer as malas. Então a gente precisa pensar antes no trabalho, ou pensar nessa viagem fotográfica como um trabalho mesmo, né? O Roland Kiefer vai nos contar o que precisamos lembrar antes que seja tarde. Qualquer um tirando fotos numa jornada ou numa viagem de férias dificilmente poderão reclamar de chateação, rotina e coisas desse tipo. De qualquer forma que você pegue na sua câmera, seja para registrar experiências pessoais para a posteridade ou capturar as belezas do país, a natureza, os habitantes em fotos documentais, nunca faltará cenas incríveis. Mas qualquer que seja a sua fascinação na viagem fotográfica, nunca deve ser esquecido que é também um desafio pessoal, particular do fotógrafo. Se essas fotos são para oferecer a você e às pessoas que vão vê-las uma experiência prazerosa e muito bem feita, uma preparação metódica e com muito cuidado especial, como a preparação mental, é essencial. Neste capítulo, vamos te contar no que você precisa pensar antes de sair de casa. Todos sabem o que é fotografia de viagem, embora nem todos saibam qual é o significado ou interpretem a atividade da mesma forma. Algumas pessoas colocam a câmera na mala para registrar as experiências pessoais, na forma de fotos de souvenir. Outros levam a câmera para documentar o povo e seus costumes, ou a flora e a fauna em países distantes. Para a maioria dos fotoamadores ou iniciantes, fotografia de viagens é provavelmente idêntico à foto de férias, que significa a oportunidade de se devotar ao hobby favorito por um período mais longo. Mas para alguns fotógrafos, fotografia de viagem é também uma ocupação, um emprego, e é também a fonte de renda. O que é fotografia de viagem, então, de verdade? A questão pode ser respondida se pensarmos o que a fotografia de viagem não é. Certamente não é uma área específica da fotografia, como retrato, paisagens ou arquitetura, ou mesmo macro. As manifestações visuais e conteúdos da fotografia de viagem
são muito variadas para permitir que se restrinja a um objeto específico, a um tema específico. Fotografia de viagem é uma coisa diferente, estritamente falando, não é mais nem menos que um estado emocional particular, uma experiência particular, um estado caracterizado pela nossa atividade na viagem ou nossa estada num país estrangeiro, e moldados por situações, impressões e compulsões, às quais não estamos acostumados. E precisamente aqui está o real desafio da fotografia de viagem, porque qualquer um que encontre em essas circunstâncias sem preparo ou as ignore, deve reconhecer o fato de que quando as pessoas olharem as suas fotos da viagem, elas terão, no melhor dos casos, elogios educados, que significa que as fotos não estão tão boas, né? Que quem vê as fotos vai te elogiar, mas por educação e não pela qualidade da imagem, né? Sem levar em conta se viajamos para fotografar ou fotografamos porque estamos numa viagem, o ponto inicial é sempre o mesmo. Os dois estão longe de casa. Esse fato resulta numa massa de possibilidades fotográficas, mas infelizmente também traz um número considerável de problemas que são muito fáceis de passar despercebidos e esquecidos na correria dos preparativos para a viagem. E por causa da euforia geral dos viajantes, né, pode ser deixado de lado como sem importância. Como você é necessariamente forçado a levar uma mala ou mochila, levar sempre poucas coisas, né, numa viagem, é praticamente impossível e também impraticável levar todo o seu equipamento fotográfico, para quem tem muito equipamento fotográfico, né? Quando for selecionar o equipamento que levará na viagem, você vai ter que conter a sua vontade e isso não será fácil pela necessidade de ser flexível e móvel. Contam com a vontade de estar o melhor equipado possível para cada situação fotográfica. Seu equipamento como fotógrafo de viagens profissional vai sempre ser um compromisso, um trabalho, e o resultado desse compromisso deve ser sempre o melhor possível, né? Então, para quem trabalha com fotografias de viagem, pode ser que precise levar mais equipamentos, né? Para alguns, levar o mínimo de equipamento pode significar ter que fotografar de uma forma que não está acostumado. Você terá que tentar tirar o melhor do pouco que você tem com você, que é saber usar o pouco equipamento que a gente tem, né? E esqueça tudo o que você não possa fazer com o equipamento que você levará. Como levar uma grande angular e querer tirar foto da lua de perto, não dá, né? Então tem que esquecer as coisas que não consegue se fotografar com as lentes que a gente está levando, né? A limitação do equipamento pode levar a uma restrição na escolha das composições. Um outro problema é o tsunami de estímulo com o qual você é confrontado tão logo você saia do ambiente que você está acostumado. Quando você chega num lugar novo, né? Essas impressões são muito grandes e variadas, né? Porque tudo é diferente. As pessoas, casas, paisagens, meio de vida, folclore, tudo é novo para você. Tudo cria uma enorme fascinação em você. E tudo parece valer uma foto ou mais. É difícil resistir às numerosas novas impressões. Primeiro, encantado por tudo. Depois, subordinando-os às suas intenções fotográficas. Nesse confronto com o que é novo, muitos fotógrafos tendem a cair vítimas da fascinação com o que não está acostumado e esquecem dos pontos fracos da cena. Na fascinação, o pensamento crítico tende a falhar e facilmente esquece-se das regras básicas da composição. Negligenciam a necessidade de uma mensagem e de um conceito ligado ao objeto fotografado.
E longe do fato de que o estoque de filme vai acabar antes do final da viagem, por causa das fotos sem pensar. Esse conselho é para que se economizasse, né, para que fizesse esse catálogo de ideias, para que tivesse um controle na quantidade de filme que se fosse fotografar, né? Porque na época do filme a gente tinha um limite de fotografias, né? Hoje em dia, como é o digital, esse limite é muito maior, né? Mas essa regra ainda se aplica, assim, de se segurar para tirar fotografia, porque não é a quantidade de fotografias que vai fazer a qualidade ser melhor, e sim a qualidade nas fotografias que você está tirando, né? Mesmo que sejam poucas. Dessa forma, vão descobrir que depois da viagem, que a maioria dessas fotos são frustrantes, né? Depois que foram reveladas, né? Porque naquele tempo a gente só via as fotos depois de revelado, né? Ou por ser um estereótipo ou faltam informações. Mesmo esses pequenos exemplos mostram o quão importante o preparo de um planejamento é. Dificilmente alguém sonharia em viajar para a África, América, Índia, China ou qualquer outro país distante sem primeiro ter pensado em por que você quer ir para lá, do que qualquer outro lugar. Dificilmente alguém embarcaria num avião, num trem, num carro, sem primeiro ter se informado sobre o país com prospectos e guias de viagens e outros materiais documentais. Por que deveríamos fazer menos ou negligenciar em respeito às fotografias da viagem quando isso significa tanto para nós? Primeira questão: por que nós queremos fotografar? Se as fotografias de uma viagem criam nas pessoas que estão vendo essas fotos um efeito cansativo ou de chateado, ou as veem rapidamente, é um sinal que elas não revelam nenhuma intenção fotográfica. Pelo fotógrafo nunca ter se perguntado o que ele está fotografando e por quê. A falta de uma linha que dirija o espectador pelas fotografias, fazendo que o observador veja na posição do fotógrafo, do viajante, e essa pessoa que está vendo experimentar o que está fotografado, permitindo que ele digira as informações da fotografia. Geralmente as cenas, os elementos da composição e mensagens se apresentam numa mistura confusa, sem qualquer unidade interna ou externa. Muitas vezes falta o compromisso pessoal também. Fotos de paisagens, monumentos arquitetônicos e costumes locais, as quais, factuais como são, teriam características de fotos documentais e poderiam até ter um álbum. Se forem misturadas com as fotos da família, com fotos de conteúdo puramente subjetivo, muitas vezes sem conexão com o ambiente das fotos. Numa fotografia documental, sem nenhuma firula, nos informa claramente sobre o assunto. Numa sequência sem transições para uma foto de cunho artístico, na qual o fotógrafo deu liberdade total à sua criatividade, talvez alienando a composição. E de novo, você vê fotos em que o fotógrafo tentou matar dois coelhos com um disparo só, esposa e filhos sempre olhando para a câmera com um sorriso amigável, colocado à frente de atrações turísticas. A muito familiar síntese do documentário e fotografias privadas da família, o que ajuda a economizar filmes, mas chateia infinitamente os parentes que vão ver as fotos, né? O pobre espectador que está tentando reconhecer ligações e entender informações para si pelas fotos é puxado de um mundo de experiências para o próximo. Assim, ninguém pode ficar surpreso se o interesse do espectador pelas suas fotos cair bruscamente, mesmo num curto período de tempo. Se você é daqueles fotógrafos sérios que entende a fotografia de viagem como sendo algo diferente de um confuso e sem controle fluxo de fotografias, você não tem outra escolha senão clarear as suas intenções antes de sair de viagem
e criar um objetivo que pode ser consultado como um guia durante a viagem. Para isso, você deve, em primeiro lugar, decidir por que você está fotografando, quais são as suas ambições e intenções e para quem você está fotografando. As fotos têm a intenção de registrar a experiência e impressão pessoais? Você está fotografando para poder relembrar da viagem? Você quer mostrar aos outros como foi a sua viagem? Tipo, em qual restaurante você foi, onde se hospedou, que tipo de atividade você fez na viagem? Você e seu companheiro de viagem ou família são o ponto focal da viagem? As suas fotos têm a intenção de providenciar informações sobre as pessoas, natureza, cidades que outras pessoas podem conhecer pelas suas fotos de um país que você conhece melhor? Tipo o meio de vida, artesanato, cultura, costumes, religião, paisagem, flora, fauna, arquitetura antiga e moderna. Você está interessado principalmente nas belezas e amenidades de um país? Ou as fotos também deveriam incluir um aspecto crítico, por exemplo, pobreza, efeitos da civilização, progresso tecnológico e o turismo na vida e no meio ambiente dos nativos? As suas fotos de viagem têm um tema específico? Tipo, pessoas, artesanato, prédios, natureza, plantas ou animais específicos, etc. Você vê a fotografia de viagem como colecionar sempre o mesmo tema? Qualquer um que consistentemente fotografe séries do mesmo objeto ou tema, como placas, nome dos locais, janelas, placas de rua, cozinhas, restaurantes, costumes tradicionais, retratos, roupas, detalhes, meios de transportes, ou temas que contêm uma característica repetitiva que sempre apareça nas fotos, como sempre tendo algo com a cor vermelha, por exemplo, ou uma cor azul, amarela, né, no meio da composição. Esse tipo de fotografia produz itens de coleção, né? Itens de coleção para quem gosta de fotografar essas coisas assim para se colecionar para ela mesma, né? Itens de coleção numa viagem fotográfica e podem ser muito fascinantes e muitas vezes revelar mais sobre um país do que a mistura de diferentes temas de uma mesma viagem. As fotos têm a intenção de mostrar, através de uma pronunciada forma artística, podendo ser abstrato e composições alienantes, o mundo como você vê e percebe subjetivamente. Você não quer registrar a realidade, mas ao invés quer traduzir as suas ideias e pensamentos em imagens. A segunda questão: o que você quer fotografar? Esta questão possivelmente te irrite, porque você, como muitos ao seu lado, assumirão que todos verão o que vale a pena fotografar assim que chegarem ao local. Não estará totalmente errado nisso. Certamente o que não prevemos é uma parte importante da fotografia da viagem, o que coloca um tempero nas fotografias. Seria completamente errado e praticamente impossível determinar todos os detalhes da fotografia sem ver a cena real antes de sair de casa. Não se esqueça o que falamos sobre o tsunami de estímulo, o risco de você sucumbir em inumeráveis novas impressões e perder de vista o seu objetivo criado em casa é muito grande. Um catálogo de ideias, uma lista, né, escrito ou só memorizado, é uma vantagem considerável, mas não só do ponto de vista fotográfico, mas também do ponto de vista organizacional. O esforço mental requerido para desenvolver e criar o conceito fotográfico te força a considerar as suas intenções fotográficas várias vezes. Dessa forma, você vai ter mais chances de perceber qualquer lacuna nas escolhas dos temas ou falhas no planejamento de suas fotos da viagem. É melhor pensar antes e corrigir o que for necessário antes de sair do que se perder depois. Um catálogo ou uma lista de ideias vai te mostrar se você tem as melhores escolhas de rota, possivelmente também com os horários dessa jornada.
Você provavelmente perceberá que excursões são feitas em locais que você pode não conhecer ou nem ter colocado na sua lista, ou locais que precisa de autorização para a foto ou filme, ou precisa de equipamento que você não tem ainda. Assim, uma lista de ideias não só pode moldar a sua consciência fotográfica, mas também revela alguns atalhos no planejamento geral da viagem, né? E ajuda a prever restrições locais e ajuda você a tomar essas atitudes, né? Se precisar de algum tipo de autorização, por exemplo, né? Fazer um catálogo ou uma lista de ideias é muito mais simples do que parece, né? Qualquer agência de viagens ficará feliz em te suprir com os prospectos e folhetos e outros materiais de turismo, de onde você tem uma riqueza de ideias. Você consegue juntar mais informações de guias turísticos e revistas. As fotografias mostradas nos prospectos de viagens, em particular, não são necessariamente uma fonte de inspiração da criatividade pura. As agências, ministérios de turismo do mundo todo têm a tarefa de vender o país e os pontos turísticos e hotéis. São sempre num estereótipo do tipo pôster, né? Tudo é belo, né? Mesmo assim, você pode ver o que pode ser interessante ver e onde achá-las, né? Que serve como referência também. Antes de falarmos em detalhes sobre composição e um ótimo conjunto de equipamentos, devemos primeiro ver alguns outros preparativos indispensáveis para a viagem. Cada viagem ao exterior é inevitável passar por fronteiras e alfândega, e é essencial checar com a Polícia Federal aqui no Brasil, né, a alfandegária, para sair com equipamento fotográfico. Mesmo pouco e principalmente quando se tem muito equipamento, deve-se declarar todo o material antes de embarcar, com o número de série, tipo de material, valor e carimbado pelo órgão responsável. Isso tudo tem que ser checado antes, né? Faça seguro do equipamento, né? Câmeras e lentes são muito visados pelos ladrões praticamente em todos os locais do mundo. E aqui vem um conselho importante que ele dá, né? Que é: pratique usando o seu equipamento novo, caso você tenha comprado o equipamento novo, né? Estatísticas do mercado mostram que a maioria dos equipamentos são comprados pouco antes das férias, e é perfeitamente compreensível que a pessoa queira viajar com uma câmera nova ou mesmo melhor, né? Se a câmera for nova, deve-se usá-la para conhecer a nova aquisição. Existe um risco considerável que muitas fotos saiam ruins. Isso por causa do filme, né? Porque a gente não via a foto quando fotografava. Fotografia de viagem é frequentemente uma forma instantânea de fotografia, uma fotografia do momento. E isso não leva em conta a falta de preparo ou a experiência do fotógrafo. Então, o que significa isso? Que a beleza tá lá, mas se o fotógrafo não conseguir ver ou não tiver uma experiência de usar a câmera, a foto pode não sair como ele viu, né? Se as fotos saírem ruins por causa do mau uso do equipamento ou ter sido operado incorretamente, sempre causa irritação, que muitas fotos vão sair ruins, né? No tempo do filme, né, a gente não se podia ver as fotos tiradas e só via depois de reveladas, né? E aí, se não soubesse usar equipamento, já perdeu as fotos todas da viagem, né? Por essa razão, nós calorosamente te recomendamos, mesmo que isso pareça um insulto à sua dignidade fotográfica, que pratique bastante com a sua câmera antes de sair em viagem. Não tem do que se envergonhar de ler o manual de instruções 2 vezes ou mais. Fotografar sem filme para sentir a câmera, até você sentir que pode manejá-la até dormindo. Se tiver tempo antes da viagem, faça fotos com filme para saber se você está operando corretamente a sua câmera. Essas fotos também lhe dirão onde está o erro caso haja. E se caso tenha algum tipo de problema técnico com a câmera, dá tempo de mandar na autorizada e consertar. Se você for iniciante, recomendamos também levar junto um manual de instruções para consulta, caso haja dúvidas quanto à câmera. E aqui
uma ideia de como pode parecer esse catálogo de ideias, né? E como a gente também pode fazer para qualquer outro tipo de coisa, mesmo os eventos que a gente fotografa de casamento, festas, essas coisas assim, festas da família e coisas assim, né? São detalhes que a gente precisa lembrar para a gente criar uma história dentro da fotografia, né? Que tem um começo, um meio e um fim. Como um catálogo de ideias pode parecer? Exemplo A: preparação para a viagem de férias em Casablanca, no Marrocos. Em primeiro, agência de viagens, coletar panfletos, prospectos, pegar mapas, preparar as malas, mochila, deixar animais com alguém, carregar o carro e sair em viagem. Dirigir até o aeroporto ou estação, bilheteria, comprar o bilhete, fila, a espera no aeroporto, na estação, fotos dos meios de transporte, caminho e coisas assim. No destino, indo para o hotel, quarto, o porteiro, a cidade, a vida nativa na cidade de dia e de noite, impressões dos caminhos turísticos, pessoas trabalhando com as mãos, ferramentas, faces, criação de um produto, as pessoas no seu dia a dia e celebrando também, né? Dentro de shoppings, restaurantes, em casa, em ocasiões festivas, da natureza, tipo animais, paisagens, flores, cenas, caminhadas e outras atividades. Nesse exemplo B, ele coloca numa tourada, né? Então, como uma tourada é uma coisa muito cruel e eu sou contra, então eu vou mudar essa tourada aqui para um jogo de futebol do filho. Então, vamos supor que vai ter um jogo de futebol na escola e vai ser uma final, vamos supor, né? Vai ser importante o jogo e eu vou substituir essa tourada por esse futebol, tá? Então, o exemplo B, ó, antes do jogo, cartazes, bilhetes de entrada, né? Fotografia de cartazes na rua, ou o placar ali mostrando o nome dos times, os bilhetes de entrada se tiver, né? Os times entrando em campo, as impressões em torno da torcida, os vendedores de sorvete, comida, bebida e esse pessoal que trabalha lá, né? Os espectadores entrando no estádio e essa alegria em geral no começo de um jogo, por exemplo, né? Durante o evento, fotos dos espectadores, detalhes e uma visão geral. A cerimônia de abertura, geral e detalhes também. Cenas do confronto futebolístico, né? Que são as fotos do jogo, né? E talvez com um efeito de borrar com a velocidade baixa também, pode ser que fique bonito. Fotos do entusiasmo e do desapontamento da torcida, né? A celebração do vencedor, a tristeza do time perdedor, a saída do time perdedor, né? A festa do vencedor. E após o confronto, o estádio vazio, fotos com esses objetos, copos caídos, né, jogados, as discussões, as celebrações nos restaurantes próximo do estádio ali, né, do outro lado da rua, e principalmente desse estádio vazio, né, do pós-festa que cria um final nessa fotografia em série que a gente faz e que cria essa história toda de um evento que a gente vai fotografar. E dessa forma, esse evento fica muito mais fácil de se ver, né, de se olhar as fotografias e da gente ter uma linha de pensamento olhando dentro desse álbum, né, que vai ter um começo, meio, fim dentro de um mesmo tema, né? E isso é bastante importante para nossas fotografias. Bom, esse capítulo termina aqui. A próxima aula vai ser o capítulo da escolha dos equipamentos. E a gente continua com essa aula do Roland Kiefer. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.